és santo, poderoso, tu és digno de todo louvor. Seguirei teus caminhos, te amarei pra sempre. Declare: e eu canto e louvo ao Rei que és digno, e eu danço, me prostro diante de ti. Eu canto e louvo ao Rei que és digno, e eu danço e prostro diante de ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Essa é hora de adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Declare, meu amado: toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Vem, vem, vem adorar o meu amado. Em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei, em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Sim, eu te louvarei, te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Dê uma linda salva de palmas para Jesus, meu amado. Você pode se assentar, meu querido.
confessar os nossos pecados, eu costumo chamar renovação em Cristo. Momento de renovar as nossas forças, a nossa vida no nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sei que nós oramos na nossa casa, no nosso particular, no nosso quarto de escuta, mas, o cantinho de guerra, melhor dizendo, mas agora aqui em público, confessando os nossos pecados uns aos outros. E se você falar, pastor, eu não tenho pecado, sai mentiroso. Tem sim, você sabe que tem. E talvez seja pecado que esteja atrapalhando a sua comunhão com Deus. E você precisa se libertar. E eu quero dizer que só Jesus pode fazer isso. Então, com muita humildade no nosso coração, vamos pedir para que Cristo possa quebrantar o nosso eu. Que o nosso eu caia por terra e Jesus venha crescer. E que nós possamos produzir muito mais para o reino de Deus, porque essa é a nossa missão aqui, proclamar o reino de Deus, as boas novas, que é o Evangelho, amém? Então, aqueles que puderem, ficar de joelho, fica de joelho, se você não pode, mas antes tem um texto, vamos ler, Isaías 55, do 6 ao 9, olha o que diz esse texto: busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado, invoquem-no enquanto Ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Amém? Deu para entender? O quanto o coração do homem é enganoso. Enganoso. Diz lá em Jeremias 17 que o coração do homem é mais enganoso do que todas as coisas. E quando eu falo homem, eu estou falando do ser humano, do gênero humano. Então agora é o momento. Quebranta. Que Deus possa quebrantar. Que você possa, a partir dessa oração, começar uma nova vida com Cristo. E que você possa dizer, não sou eu mais quem vive, mas é Ele que vive em mim. Amém? Vamos fazer isso? Gente, eu não sei, essas tabuinhas aqui para vocês ajoelhar, às vezes é um pouco desconfortável. Para mim é. Eu gosto de orar de frente com o banco e com o joelho no chão, mas fique à vontade, tá? Se for preciso, é que eu esqueço, dá para a gente afastar outro dia, os bancos para dar certo, tá bom? Mas fique à vontade, se você não puder fisicamente se ajoelhar, mas o importante é o teu coração se inclinar, amém? Vamos ter esse momento de oração. Senhor meu Deus, Senhor nosso Deus, maravilhoso, eterno, grandioso és Tu. Entramos aqui hoje, Pai, não de qualquer forma. Entramos aqui hoje não por entrar. Entramos aqui para Te buscar. Entramos aqui hoje para reconciliar. Entramos aqui hoje para nos prostrar e reconhecer que somos falhos, mas que a Tua grandeza, o Teu amor, a Tua graça alcançou cada um que entrou aqui hoje. Lá na cruz do Calvário, quando Seu sangue verteu, o Senhor nos escolheu a cada um com tanto amor, o maior amor do mundo. Mas ao homem, ao ser humano, à mulher, Ele deu o livre arbítrio. Ele deixou cada um livre, mas Ele pediu a sua obediência.
Ele pediu a minha obediência. Estamos caminhando por essa terra rumo a uma Canaã prometida lá na cruz. Estamos caminhando para uma Canaã prometida sobre o teu sangue vertido. Estamos caminhando para uma Canaã prometida sobre uma coroa de espinho plantada sobre a tua cabeça. Mas essa coroa de espinho, mas essa promessa, mas esse amor, esse carinho, não é a igreja presbiteriana que promete. Não é o pastor, o presbítero, o cantor ou um hino. Quem prometeu é o Rei dos Reis. Ao único que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Por isso entramos aqui hoje, Pai, para lhe pedir, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, perdão. Perdoa as minhas falhas, Pai. Perdoa as falhas de cada um que entrou aqui em nome de Jesus. Não pelo poder da igreja, do pastor ou do presbítero, mas pelo poder do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Há um renovo, há uma esperança, há um novo caminhar para cada um que aqui entrou, para a sua família. Há salvação no Deus de Israel, o Deus verdadeiro, o Cordeiro puro, que por nós verteu o seu sangue na cruz, para nos dar vida, vida eterna, de uma Canaã celestial, aonde um dia estaremos lá, e o Senhor mostrará em suas mãos as marcas dos cravos pregados na cruz. Mas enquanto isso, hoje, nos perdoa e nos ajuda, Pai, a obedecer a Tua palavra, a Tua santa palavra, que foi deixada pelos profetas, discípulos, apóstolos, pelo Espírito Santo, o próprio Deus. As leis do mundo estão debaixo da palavra de Deus, da fonte da vida eterna da verdade, aonde cada um de nós somos livres. Mas o Senhor pediu obediência, e de tudo prestaremos conta um dia. Por isso hoje é tempo de buscar ao Senhor enquanto é tempo, enquanto se pode achar e enquanto Ele está perto. Não vamos deixar para amanhã. Reconcilie hoje com o seu irmão, com o seu amigo, com o seu filho, com a sua filha, eu não sei, mas Deus sabe, toca no seu coração hoje. Reconcilia, porque Cristo faz presente hoje aqui para te perdoar e para que você possa liberar perdão, em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém. Se coloque em pé para louvarmos juntos, amém? Prazer estar diante de ti, com minha alma te desejo, incessantemente eu te procuro. E com o meu espírito perseguirei tua glória. Pois ao buscar a tua presença, eu sei que virá
procuro e com meu espírito perseguirei tua glória. Pois ao buscar a tua presença, eu sei que virás, sei que virás. Invade com tua luz a minha escuridão. Eu me rendo, eu me entrego e faça de teu fogo novamente. Eu me rendo, eu me entrego. Invade com tua luz a minha escuridão. Eu me rendo, eu me entrego e faça de teu fogo novamente. Eu me rendo, eu me entrego. E se no mais profundo abismo ou no mais altos céus eu estiver escondido, sei que tu me encontrarás e a noite brilhará como o dia e eu estarei envolvido em tuas cordas de amor. Se no mais profundo abismo ou no mais altos céus eu estiver escondido, sei que tu me encontrarás e a noite brilhará como o dia e eu estarei envolvido em tuas cordas de amor. Invade com tua luz a minha escuridão. E faça que essa seja a sua canção para o seu amado nessa noite. E que você seja lembrado e nunca esquecido. Que se no mais profundo abismo ou no mais alto céu você se esconder, ainda assim você não se ausentará da presença do Senhor. Porque Ele sempre está conosco. Mesmo quando nós pensamos que nós estamos nos escondendo dEle, Ele vai lá naquele profundo abismo que você acha que você está e te traz de volta para pertinho dEle. Então abra os braços nessa noite, porque Ele já está de braços abertos. Amém? Amém. Seja louvado, Senhor. Glória a Deus. A igreja pode se assentar. Agradecemos a Deus por esse momento de confissão, mas juntamente com a confissão, o seu perdão, a sua graça e a sua misericórdia em nossa vida. Amém? Gente, nós temos aqui um buquê. Não é buquê, orquídea. Um vasinho. Homem não entende nada de flor, né? Aí. Ó, nós fizemos um culto de ação de graça do Dia das Mães, domingo passado. E a mãe mais experiente, melhor dizendo, né, foi a dona Rosália, com 90 anos. Mas, olhando bem, a gente não errou por questão da idade. Mas, em consideração também, por tão pouco tempo, é a dona Marta, né, dona Marta? A irmã Marta, 89, né? Isso? Então, vem cá receber, então. Oh, glória a Deus. Ano que vem, vamos fazer a mãe mais nova, a mãe mais ou menos nova e velha, e a mãe mais experiente. Deus abençoe, dona Marta. Pela mãezona que a senhora é, não só da Sandra e do Gustavo, mas de nós aqui também, viu?
Deus abençoe. Gente, quando vocês pensarem em faltar da igreja, vocês lembrem na Rosália e na Dona Marta, tá bom? Estão aqui batendo cartão o tempo todo. Pensa, né? Pensa em duas pessoas fiel que ama estar na casa do Senhor. Então nós agradecemos a Deus pela vida dela, que há tanto tempo, né, foi companheira do seu Francisco, o presbítero Francisco também, que trabalhou tanto pela obra de Deus aqui na IPI de Gramadão. Então agradecemos sua vida, viu? Deus abençoe, mamãe. Deus abençoe muito mesmo. Amém? Feche os teus olhos, meu querido. Adora Ele nesse momento. Pai, estamos em Tua presença aqui. Rendemos graças a Ti. Rendemos toda a honra, toda a glória a Ti, Jesus. Derrama a Tua unção sobre nossas vidas, Pai. Que possamos ser aqui renovados pela Tua palavra. Esse louvor toca em cada coração aqui. Eu não sei como você entrou aqui, meu amado, mas eu sei como você pode sair daqui nessa noite. Então abra seu coração a Ele. Amém? Jesus, toque em nossos corações, toque em minha vida, toque na vida de cada irmão aqui nessa noite, Pai. Nós rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor a Ti, que é o nosso Rei, o Rei dos Reis. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em Ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é mais alto, Teu nome, declara Ele, meu amado. Os tronos e domínios, governos e poderes, Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o Seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Aleluia. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Nós cantamos a Ti, Jesus. O Teu povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, Tu sempre serás. Santo, Santo para sempre. Declare: Teu nome é mais alto. O Teu nome é mais alto, Teu nome é maior, Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. O Teu nome é mais alto, o Teu nome é mais alto, Teu nome é maior, Teu nome é sobre todos
os tronos e domínios. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, e exaltado és, Santo, Santo para sempre. Só a igreja declara, o teu povo canta, aleluia, o teu povo. Sim ao Rei, Santo sempre, Santo, Santo pra sempre. Tu sempre serás Santo, Santo pra sempre. Aleluia, toda a honra, toda a glória a ti, Jesus. Deu mais uma linda salva de palmas para Jesus. E você pode se assentar, meu querido. Abra sua Bíblia em João capítulo 2, um texto muito conhecido, um texto que eu gosto muito. 2, do versículo 1 ao 12. Estarei lendo na NAA, na nova tradução Almeida atualizada. E se você não trouxe Bíblia, você pode acompanhar pela transmissão aqui pelo telão. João capítulo 2, versículo 1 até o verso 12, o casamento em Caná da Galileia. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava presente, estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Verso 7. Jesus lhe disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhe disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. E eles o fizeram. Verso 9. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, serve o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele foi para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Amém? O tema da mensagem de hoje é quando falta algo em casa, quando falta algo na nossa festa. E aqui Jesus começa os seus milagres. Até o capítulo 11 de João, do Evangelho de João, Jesus realiza 7 milagres para confirmar que ele é o Messias, para confirmar o quanto que realmente ele veio para nos salvar, veio para derramar o seu sangue puro, carmesim, na cruz do Calvário. E é interessante que o primeiro milagre de Jesus não foi feito no templo, nem em um hospital, nem um grande evento público, foi feito numa festa de casamento. Jesus poderia ter feito um milagre em tantos outros lugares, poderia ter curado um leproso, mas não, Jesus realiza o seu milagre no momento de alegria. Jesus realiza o seu milagre no momento de festa, um lugar de celebração,
um lugar de promessas, de famílias nascendo. E o milagre não foi de cura, nem de expulsão de demônios, mas de transformação de água em vinho. Isso nos diz algo: Jesus se importa com o ambiente familiar. Jesus, ele se importa com a nossa casa. Ele se importa conosco, porque a família não foi inventada pelo homem, pelo ser humano, mas a família foi constituída por Deus. Que o homem deixa o pai e a mãe, se une a sua mulher a uma só carne. E ali constitui uma família maravilhosa. E Ele quer estar presente nas alegrias simples e nas crises silenciosas. Esse é o nosso Jesus. E em primeiro lugar que eu queria conversar com você é que tem casa que tem tudo, mas falta o principal. Tem casa que tem tudo. Tem casa que não falta nada. Tem bens, tem conforto, tem sucesso financeiro. Mas se faltar Jesus, faltou tudo. Eu, como pastor e como conselheiro, eu já fui em muitas casas assim de se perder dentro. Mas faltava Jesus. Você pode ter bens, pode ter sucesso, você pode ter tudo isso, gente. Tanto é que tinha muitos ricos que seguiam Jesus. Zaqueu, por exemplo, houve conversão naquela casa. E Zaqueu era muito bem financeiramente, não estava doente, mas tinha um vazio dentro do seu coração. Mas Jesus não pode faltar, porque Ele precisa ditar no nosso casamento, na nossa festa do dia a dia, como administrar os momentos bons da vida, mas também o que nós devemos fazer nos momentos difíceis da vida. Jesus e seus discípulos foram convidados para o casamento, diz o verso 2. Convidado. E eu fiquei pensando, não há nome dos noivos. Nós não vemos aqui o nome dos noivos. Talvez um parente de Maria, talvez Natanael, que era da cidade de Caná, talvez fosse alguns parentes dos discípulos de Jesus. Mas o nome dos noivos não é citado. Mas o nome de Jesus está lá. E isso já nos ensina algo profundo. Algo profundo. Jesus não pode faltar. Hoje nós estamos na era do buffet, né? De casamento, e tudo tem que ser com nome, e tem que ser mesmo, né? Senão fica caro, né? Se abrir igual não abria antigamente, meu Deus do céu. Então, hoje os noivos querem fazer o seu melhor. E para fazer o seu melhor, infelizmente, não dá para convidar todo mundo. E às vezes alguns faltam. E às vezes você nem acha muita falta, no meio de 300, 150 pessoas. Mas Jesus tem que fazer falta na nossa casa. Se você não convidou Jesus para o seu casamento naquele dia que você se casou, eu convido você a fazer isso hoje. E se você ainda não se casou, se prepare para convidar Jesus hoje. Hoje. E é interessante que na agenda de Jesus havia espaço para celebrar as alegrias da vida. Às vezes a gente pensa que na agenda de Jesus só há espaço para doente. Na agenda de Jesus só há espaço para momentos ruins. Não. Eu quero dizer para você que no melhor momento da sua vida tem que haver espaço para Jesus, porque Jesus, ele gostava de festa, ele gostava de celebrar, ele gostava de um bom jantar, de um bom almoço. Tanto é que os fariseus diziam: quem é esse que come com pecador? Mas Jesus estava ali pregando o reino de Deus, mas também se alegrando com o aniversário das pessoas, se alegrando com o casamento, se alegrando com festa. Então, independente do momento que você está vivendo, Jesus tem agenda para você. Diferente do pastor. Pastor não tem. A vida nossa é uma correria. Então, toda vez que você pensar: nossa, o pastor não veio mais aqui em casa, pensa em Jesus. Convida ele. Ele é melhor do que eu. Muito melhor. E dá menos prejuízo para você. Jesus não come Nutella, café 3 corações. É brincadeira, mas dá muito mesmo prejuízo do que o próprio pastor. Jesus tem agenda. E Jesus, o primeiro milagre, foi agendado num momento de alegria. Num momento bom. E diz aqui que o vinho acabou, mas Jesus estava lá. Jesus estava lá, e isso fez toda a diferença, porque a palavra de Deus diz que o vinho simboliza alegria. Alegria do povo de Deus. Não estou falando de se embriagar aqui não, gente.
é que a Bíblia não distingue o que é um suco de uva e o que é vinho, mas a Bíblia fala de bebida forte. E toda bebida forte era sem mistura de água, era pura, destilada. Mas aqui poderia até ter álcool, mas não da forma como você pensa. E cá entre nós, as culturas sabem beber, o brasileiro que não sabe. Às vezes fala, nossa, lá em Portugal, né, Fábio? Lá em Portugal a turma toma vinho lá. Mas eles sabem tomar uma taça de vinho. Você, enquanto não matar o litro, não para. É um exagero, eu nunca vi o brasileiro. Ai, lá na Alemanha o pastor toma chopp, mas toma um chopp, come uma pizza e vai embora. Agora você quer uma torre desse tamanho. Então, gente, ninguém está falando aqui de bebida, de se embriagar, mas nós estamos falando de uma festa. Talvez para nós hoje aqui o vinho seria Coca-Cola, mas cá entre nós, o vinho é muito mais saudável do que uma Coca-Cola. Mas quando acaba refrigerante, você fica todo desesperado também. Então o vinho aqui é o sinônimo de alegria, festa. Eu não trouxe aqui os versículos relacionados ao vinho, alegria, né? Mas é festa. Para que a gente pudesse ganhar tempo. Então, as famílias com boas condições, boa estrutura, mas sem a presença de Jesus, a crise desabam. E Jesus é o nosso vinho hoje. Nós não estamos falando de algo aqui físico, em si, o próprio vinho, o próprio suco de uva, mas nós estamos falando do próprio Jesus. Ele é a nossa alegria. Assim como o apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 4, verso 4, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo o quê? Alegrai-vos. Jesus é o nosso vinho. Ele não pode faltar. Então faltou o vinho aqui, o líquido faltou, mas Jesus estava lá, o espiritual estava lá, a presença dele estava lá, aleluia. Casamento não se sustenta com só cerimonial. Casamento não se sustenta só com uma boa festa. Você pode casar, gastar 200 mil na festa. Precisa de um convidado essencial. Eu já fui padrinho de casamento que durou, gente, semana talvez, sei lá, dias. Porque faltou Jesus. E olha que foi feito na igreja. Olha que foi feita uma festa linda. Mas Jesus não estava morando no coração. Jesus realmente não foi convidado. Foi convidado o pastor para fazer a cerimônia. Mas o próprio Jesus não estava presente nesse casamento. E o Salmo 127, verso 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Em vão trabalham. Talvez você entrou aqui dizendo, por que a minha vida é desse jeito? Talvez você entrou aqui pensando até na grama do vizinho. Por que acontece? Não, gente. Jesus, está faltando Jesus na nossa vida, independente dos nossos pecados, independente das nossas aflições, independente das nossas limitações. Jesus é alegria para toda a família e foi alegria para essa festa. Não tem outro, é Ele. Sabe, quem é o centro da sua vida hoje? Essa é a pergunta. Você convidou Jesus, mas Ele está participando ou só está sendo decorativo nos dias especiais? A crise pode ser um sinal de que algo essencial está ausente da sua casa. A crise pode ser. Gente, a crise vem para todo mundo. Jesus estava na festa, mas o vinho acabou. Mesmo assim, aconteceu algo errado naquela festa. Mas Jesus, Ele é o único que pode consertar o nosso altar, a nossa família. Então, se debruce diante dEle e diz, Senhor, acabou a festa do meu casamento, acabou a alegria do meu casamento, e eu peço perdão porque eu não te convidei durante esses anos. Mas hoje, esta noite, eu convido o Senhor Jesus para o meu casamento. Aleluia. Tu tem o canto do churrasco, não tem não? Todo mundo tem. Até coloca uma plaquinha lá, canto do churrasco, e tem até umas piadinhas nas plaquinhas às vezes. Mas nós precisamos ter o nosso cantinho. O cantinho de Jesus dentro da nossa casa. Pode ser um Betel, pode ser um lugar onde você possa cultuar a Deus a sós, entre você e a sua família, pode ser. Não há problema nisso, gente. Direi que não idolatra aquele lugar, mas é um lugar onde você se refugia. Mas eu quero dizer para você que Jesus precisa ocupar todos os cômodos da sua casa, não só aquele cantinho, não só o cantinho do churrasco, mas também o cantinho do churrasco, mas também a sala, também a cozinha, também o seu banheiro, toda a área. E isso eu estou falando do seu coração. Às vezes nós convidamos Jesus parcialmente para a nossa festa de casamento.
E olha que casamentos judaicos, a festa podia durar até uma semana. Uma semana de festa. Nós é 2 horinhas só, né? Mas você imagina uma semana de festa. O ministério de Jesus começou com um casamento. E eu quero dizer para vocês levar a sério isso, porque a história humana termina e vai terminar também com um casamento. Porque diz Apocalipse que o noivo vai voltar e vai buscar a sua igreja. E quem é a igreja? A igreja é família. A igreja é você pai, a igreja é você mãe, a igreja é você filho. E será que nós estamos preparados para a volta de Cristo, para esse casamento maravilhoso, para essa cerimônia do final dos tempos, para a segunda vinda de Cristo? Será que a tua casa está preparada? Pregamos para tantas pessoas, mas a começar na nossa casa, para que não venha haver hipocrisia, que os nossos filhos venham haver amor dentro da nossa casa, e que os nossos filhos possam olhar para o pai e dizer: olha, meu pai é Jesus, minha mãe é Jesus. Olha, filho, você está indo na igreja, eu não estou, mas eu estou enxergando Jesus em você. Enxergar Jesus nas pessoas. O apóstolo Paulo diz: não sou eu, mas quem vive, mas vive em mim. O apóstolo Paulo, as pessoas enxergavam Jesus, demônio enxergava Jesus em Paulo. Você eu não conheço, mas esse eu conheço. Esse tem amor no coração. Esse tem um amor de Cristo. Está faltando amor talvez na nossa casa. Convidar Jesus, falar: Senhor, entra, Pai. Entra a tua palavra no meu coração. Para que a gente possa quebrar tantos tabus, gente. Tantos tabus. E começa na família. É desde a fundação do mundo. Desde a fundação. Caim matando Abel. Depois na época de Noé. Tanta coisa, tanta desgraça acontecendo. E vem de família a família. Família de Davi. Hoje de manhã nós falamos aqui. Satanás tentando acabar com a família de Abraão. Satanás tentando acabar com a semente de Abraão. Satanás quer acabar com a semente, com a família. E aí você fica naquela: ai, minha família é amaldiçoada, minha família está amaldiçoada de geração em geração. Não, pode ser amaldiçoada, mas isso pode ser quebrado, essa corrente de maldição, a partir do momento que Jesus entra nessa família. E as próximas gerações serão gerações abençoadas, aleluia. Esse é o nosso Deus, que abençoa gerações, até 1000 gerações, vai embora. Segundo lugar, primeiro, às vezes você tem tudo na casa, mas falta Jesus. Mas segundo lugar, milagres começam quando contamos a verdade. Dentro de um casamento e dentro de uma família tem que existir a verdade. Eu falei isso esses dias aqui, agora que eu lembrei. Acabou o vinho. Seja transparente. Não queira colocar um suquinho lá não de 2 litros. Sabe aquele suquinho que fazia 2 litros? Você pagar 50 centavos. Até o seu fígado, que já é meio vermelhado, ficava, sei lá, roxo. Não tenta inventar moda, meu irmão. Acabou o vinho, acabou. Acabou a alegria, acabou. Vamos sentar e vamos conversar. E eu fiquei olhando o verso 3, né? Maria não finge. Maria não usa máscara. Ela reconhece a falta. Ela reconhece o problema que está acontecendo naquela festa de casamento. E famílias adoecem quando tentam esconder os problemas. Famílias adoecem quando tentam esconder as aparências dentro da própria casa. Primeiro passo para a restauração é admitir: temos um problema, temos uma dificuldade. Se acabasse Coca-Cola, Rodiné, onde está Rodiné? Abre o mercado, faz alguma coisa, pelo amor de Deus. Vamos fazer. Aqui não tinha padaria na esquina, nem mercado, não tinha nada. É água. A água tinha bastante, 600 litros de água. De purificação, onde eles purificavam as mãos, ou lavavam até os utensílios lá. Né? Aquela água de purificação, não tem torneira igual aqui. E servia para se purificar. Lógico que deveria ter um reservatório onde a água caía diretamente, água corrente. Mas água, vai servir água para o convidado. Talvez a sua vida, seu casamento, sua família esteja igual a essa água. Sabe, água é gostoso, bom tomar água. Mas às vezes você precisa de algo melhor, você precisa de uma alegria. Sabe, aquela aguinha com açúcar. Vai morrer frustrado.
Casamento não é para morrer frustrado. Casamento é vitalício. Casamento é para os dois segurarem a mão do outro com 150 anos, olhar no rostinho assim e falar assim: eu estou indo. Daí você fala: eu também estou indo. Mas amor, lá no céu não vai ter casamento, não interessa, mas de alguma forma ele tem que se encontrar lá. Isso é casamento. Sabe? Não, tipo, a mulher falar: eu estou indo, e você: ai, graças a Deus. Vai em paz. Não, gente, isso é casamento frustrado. Casamento frustrado. Se casar de novo, vai do mesmo jeito. Não vai dar certo do mesmo jeito. Eu acho que eu já contei aqui a historinha dos 2 bandidos carioca que assaltaram uma casa lá no Rio de Janeiro. Entraram na casa, tinha 2 casalzinhos. 2 casalzinhos já bem já. Se erguia a mão, Jesus levava. Aí o bandido falou assim: vou assaltar tudo, mas não vou matar vocês. Só que antes de eu assaltar e antes de eu trancar vocês no quarto... Ah, não, minto, a piada é assim: eu vou matar vocês que hoje eu estou sangue nos olhos, vou matar vocês, só que antes de matar eu quero saber o nome, eu gosto de perguntar o nome. É um bandido mais educado. Aí ele falou assim: qual o seu nome? Daí a esposa, né? Margarida. Daí o bandido: ah, não. Margarida não, Margarida é o nome da minha mãe. Como que eu vou matar a charada da minha mãe? Não. Vai para o quarto, sobe lá, vai para o quarto. Agora o senhor não vou perdoar. Qual o seu nome? Aí ele: meu nome é João, mas todo mundo me chama de Margarida. Vai para o quarto também. Sabe, e ele falou isso, eu penso que ele não falou isso por causa do medo. Ele falou porque ele queria ficar junto com a mulher. É ou não é? Ele queria ficar junto com a esposa. Não foi por medo. Gente, isso é casamento abençoado. Sabe? Você segurar a mão e falar assim: valeu a pena. Valeu a pena todo minuto, todo segundo, todos os momentos da nossa vida. Por quê? Porque nesse casamento houve verdade. Jesus estava presente e João 8,32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então é Jesus. A verdade precisa estar. O vinho acabou e ponto final. E nós precisamos de Jesus para a multiplicação do vinho. Precisamos de algo novo na nossa família, na nossa casa. E o primeiro passo da restauração é admitir: acabou o respeito, acabou a paciência, acabou o diálogo. E nós precisamos de Jesus para retomar tudo esses itens que acabou. Parece um carro na estrada quando acende a luz. Acendeu a luz do óleo, acendeu a luz do combustível, o posto está longe, pode tentar, filho, vai embora. Você vai destruir o motor, a gasolina vai acabar, o combustível, e você vai parar no meio da estrada. E talvez essa luz está acendendo no painel da sua vida, do seu casamento, e você está dando sequência. Se um carro, que é um objeto, um automóvel, você para cuidar, você para chamar o guincho, você para fazer alguma coisa para não destruir o carro completamente, quanto mais a sua família, que é um dos maiores patrimônios que você tem. A luzinha está acendendo. Vamos colocar mais amor no coração. Senhor, entra na minha casa. Entra na minha casa. Vamos ser transparentes. O céu só se move quando você para de fingir e começa a orar com sinceridade. Precisamos ser sinceros. A transparência em família é o caminho para o milagre. A transparência na família é o caminho para a transformação da água em vinho. Aleluia. Mas em terceiro lugar, precisamos o milagre não é mágico. O milagre não é mágico, é processual. Processual. Precisa de você. E olha só, o verso 7 diz que encham os potes de água, encham as talhas de água. Jesus, ele não transforma numa mágica. Jesus poderia simplesmente dizer: vinho, apareça, mas envolve os serventes, exige obediência, exige esforço, exige fé. Milagre em casa acontece no processo do escutar, no processo de servir, no processo de esperar.
Interessante que Deus, Ele quer que você faça parte do seu milagre de forma ativa, não de forma passiva. Ele quer que você participe do seu milagre. Ele tem poder para fazer sozinho? Tem, mas Ele quer que você sinta o seu poder. Ele quer que o seu coração seja transformado. Não que você, com o coração duro, deitado no sofá, e de repente a sua mulher, o seu esposo, ou seu filho se derrete para você, e você só dá aquela olhadinha e fala: o que você quer hoje? Está precisando de cartão de crédito? Você não é desse jeito? Não acredita. Não é possível. Imagine, o meu marido, faz quantos anos ele não fala eu te amo, e chegar no seu ouvido e falar eu te amo. Você fala, meu Deus, eu acho que eu morri. Eu ressuscitei, sei lá, eu não estou aqui. Não, é processual, é um processo. Ele quer que você participe dia a dia. Aquela mulher que os credores queriam levar os seus 2 filhos porque o seu marido morre e ela fica com uma dívida lá em 2 Reis capítulo 4. E é interessante que o profeta diz, o que tu tens em casa? Olha o processo, o que tu tens em casa? E nós temos muitas coisas em casa. Temos filhos, nós temos o nosso cônjuge, nós temos os bens materiais, que é o pão de cada dia, nunca faltou, muitas coisas, e aquela mulher diz, eu não tenho nada, mas espera um pouquinho, eu tenho uma botija de azeite. E aí o profeta diz, então vai nos vizinhos, relacionamento, empresta muitas vasilhas e não poucas, e entra na tua casa, mas não com os vizinhos, só você e seus filhos serão tratados nesse milagre. Porque muitos não vão acreditar, e vocês vão ser tratados. E quando essa mulher entra na sua casa, e ela começa a despejar aquela botija de azeite tão pequena, no meio de tantas panelas, eu fico olhando os olhares do filho para ela, dela para os seus filhos, para os seus 2 filhos, e chorando, e dando louvor a Deus, e agradecendo a Deus pelo milagre, acontecendo de uma forma espetacular. E parece que aquela botija, que o fundo é escuro, e parece que não tem fim mais, e começa a sair azeite, a ponto dela chamar o profeta novamente e dizer, olha, acabou as vasilhas, o azeite não para, o poder de Deus não para, mas acabou as vasilhas. E o que eu faço agora? Vende, porque esse azeite veio do céu. Esse é o melhor azeite que lugar nenhum vende. Esse azeite é do céu. Vende o azeite, paga as contas e vive do resto. Aleluia. Agora, se ela pega tudo de mão beijada, não ia ter olho no olho dos filhos. Eu fico pensando nisso, essa comunhão. Não ia ter relacionamento com os vizinhos. Talvez essa mulher até disse, Senhor, não tem outro jeito, porque eu não me dou bem com os vizinhos. Como que eu vou emprestar panelas dos vizinhos, vasilhas dos vizinhos? Eu não me dou bem com nenhum do vizinhança. O profeta, é desse jeito. É assim que Deus pede. E é assim que Deus quer. E aí Deus vai trabalhando você. E tudo que aconteceu na sua vida até hoje, foi um milagre de Deus. O azeite caindo todos os dias. E talvez você não percebeu. Talvez você não percebeu. Mas você vai perceber hoje, Deus tem trabalhado. Deus tem trabalhado, o milagre começa a partir do momento que é processual, não é mágico. Pode ser mágico? Pode, mas não, Deus vai trabalhando dia a dia. Olha a sua vida, olha 20 anos, 10 anos atrás, e olha como você está hoje, olha como eu estou hoje, é Deus. Hoje de manhã eu estava conversando com o irmão, e ele falou para mim, nossa pastor, parece que você tem 20 anos de idade. Não foi bem isso, né? Sabe, é Deus, gente. Eu, aparentemente, não parece, mas coração de criança. Pensa um crianção que gosta, espoleta. É Deus. A nossa vida, a vida é uma alegria, a vida é uma festa. E Deus vai fazendo isso, é um milagre de Deus. E você olha no seu armário e fala, é Deus. Você olha na sua mesa, é Deus. E você pode abençoar vidas, é Deus. Toda vez que você faz algo, é Deus. É o azeite se multiplicando todos os dias, aleluia. Todos os dias. E aqueles homens não conseguiam perceber de onde vem esse vinho, como que começa. Eles mesmos estavam participando do milagre. Jesus não toma para si, a glória é dele, mas ele quer que você participe, sabe por quê? Porque nesse processo de participação do milagre de Deus, que pode demorar 12 anos, como aquela mulher com fluxo de sangue, foi 12 anos para ser curada.
A mulher encurvada, que foi 18 anos, é um processo, mas dentro desse processo, dentro dessa enfermidade, dentro dessa dificuldade, Deus vai trabalhando com o nosso coração, com o nosso ser, com a nossa família, vai chacoalhando, que lá na frente você vem aqui testemunhar e dizer o quanto a sua família é valiosa, aleluia. É maravilhosa. Eu olho para minha família, eu fico, Senhor, milagre. Eu olho para a família de vocês, eu falo, é milagre. Milagre. Deus transformando a água em vinho o tempo todo. E o milagre não é mágico, mas é um processo. Deus vai trabalhando nesse processo. A água comum da rotina é que Ele transforma. Casais querem reacender a chama, mas não querem lavar louça juntos. O vinho novo nasce da água do cotidiano e Jesus transforma a rotina se você permitir. Aleluia. Diz lá Isaías, capítulo 1, verso 19: se quiserdes e me ouvirdes, comerei o melhor desta terra. E o melhor dessa terra não é porque o outro está comendo mais, você menos. Não, o melhor dessa terra é o necessário. O necessário Ele dá para você sobreviver. É o necessário. E eu faço aqui a pergunta: qual área da sua vida, qual área da sua casa Jesus está pedindo para você encher de obediência? Os potes estão lá, as vasilhas estão lá. Amor é feito de atitudes pequenas e não de varinhas mágicas. De varinha de marmelo também sim, porque é atitude na educação dos filhos. Precisamos fazer a nossa parte. Precisamos obedecer prontamente à ordem de Jesus. Mas em último lugar, para terminar, quando Jesus age, essa não pode faltar, né? Esse é o praxe dos pregadores, né? O melhor ainda está por vir, amém? É um Jesus que não faz só no momento, mas Ele continua fazendo. E voltando para a história daquela mulher, como eu disse, o poder de Deus é inesgotável. O poder de Deus não para nunca. O que acaba é vasilha, o que acaba é a nossa paciência, o que acaba é a nossa fidelidade a Ele. Mas Deus, Ele é fiel. E diz o verso 10, você guardou o melhor vinho até agora. Por quê? Porque naquela época o melhor vinho é servido primeiro. Porque depois alguns convidados vão embora e não vai provar o melhor vinho, vai ficar com o pior vinho. Mas não. O melhor vinho ainda está por vir, sabe por quê? Porque o homem pode tentar fazer o melhor vinho, mas não consegue. Quem planejou o casamento tentou do melhor, mas ainda faltou. E mais que você faça o melhor, ainda não é o melhor, porque o melhor é Jesus. Então no reino de Jesus o fim não é decadente, é surpreendente. Aleluia. Esse é o fim. Há casamentos e famílias achando que o melhor já passou. Mas Jesus diz, calma, eu ainda nem comecei direito. Amém? Joelma, olha aqui para mim. Ele nem começou direito ainda. Nem começou direito. Melhor ainda está por vir. Amém? É processual. E Ele continua trabalhando na nossa vida. João, o melhor, o seu está mesmo, não casou ainda. Mas o melhor ainda está por vir, João. Amanda, estou noivo. Você e Kristen e Giovana, o melhor está por vir, mas não deixa Jesus sair do coração de vocês, para não azedar. Famílias que estão me vendo, o melhor ainda está por vir. Jesus está trabalhando hoje, mas Ele não para, Ele não fica estagnado. É o Deus sempre trabalhando, tanto é que a nova Canaã celestial está lá, Apocalipse está lá, Rua de Ouro. Ele tem o melhor para cada um de nós. Então viva debaixo da sua obediência. Ele é especialista em reverter perdas e renovar a esperança. Só Ele pode fazer isso. E eu li uma ilustração de uma senhora de 70 anos. Uma ilustração, um fato verídico. 70 anos. E depois que ela disse, a frase dela, depois que conheci Jesus, meu casamento começou de verdade. Aprendi a perdoar de verdade aos 68 anos. Esse é o nosso Jesus. Essa mulher começou e aprendeu a perdoar com 68 anos. E ela falou, a minha vida era amargurada, azeda.
Eu não conseguia sorrir, eu não conseguia perdoar o que aconteceu comigo no passado, mas quando eu entreguei minha vida a Jesus, as coisas mudaram. E por isso que eu digo de novo em 2 Coríntios 5,17, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, aleluia. Quando Jesus intervém, o melhor sempre vem depois. Sempre vem depois. Não desista da sua casa. Essa é a minha fala para você. Com Jesus sempre há algo novo. O vinho novo pode estar sendo preparado agora. Talvez você esteja vendo só água ainda. Só água. Mas o vinho novo está sendo preparado agora. Aleluia. Creia. Num coração quebrantado. Um coração desejoso. Ei, que estou à porta e bato. Se alguém me ouvir, que você possa abrir a porta para Jesus, deixar ele entrar, porque ele quer ceiar com a sua família nessa noite. Ele quer ceiar com você nessa noite. Leve o problema à pessoa certa. Leva ele. E deixa ele trabalhar. Eu não sei quanto tempo vai durar isso. Pode ser instantâneo? Pode. Mas deixa ele trabalhar. Deixa ele trabalhar com amor. Jesus poderia dizer para Maria, ele disse, a minha hora não é chegada, no sentido diz que no momento certo eu vou fazer. E talvez Jesus falou, na minha hora não é chegada, e tomar aquele cálice no jardim do Getsemane. Mas esse aqui é fichinha. Esse aqui eu preciso fazer para as pessoas reconhecer quem eu sou. E aí a própria Maria sai, a mãe de Jesus, e diz, faça tudo o que ele disser. Faça tudo o que ele disser. É para mim e para você essa palavra nessa noite. Faça tudo o que ele disser, porque ele sabe o que faz e ele quer o melhor para cada um de nós. O melhor. Na casa onde Jesus é convidado, a crise não é o fim, é o começo de um milagre. Na casa onde há verdade, há restauração. Na casa onde há fé, o melhor sempre está por vir. Na casa onde se obedece, com certeza vidas serão restauradas e transformadas. E eu deixo aqui a última pergunta. Você já convidou Jesus para a sua casa? Mas ele está como hóspede ou como morador? Hoje é o dia de dizer, Senhor, entra e transforma. Nós vamos cantar um hino. Peço que o Ministério do Louvor venha à frente. E nós vamos ficar em pé. Se você está junto com a sua família nesse momento, quero que você abrace sua família. E se você não está com a sua família, uma parte dela, abrace uma parte dela. Mas se você está sozinho, pense na sua família. Pense nas pessoas que estão na sua casa, a começar da sua casa. Para que os seus familiares possam desfrutar desse milagre. Para que o seu vizinho possa desfrutar desse milagre. Para que os colegas de trabalho possam desfrutar desse milagre. Mas a começar dentro da nossa casa. Amém? Vamos ficar em pé. Peço que apague as luzes. E abrace o seu cônjuge para que você possa estar louvando a Deus. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo, Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios desta geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias de
dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade e medo saiam agora. Clamo Jesus, teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a Declare sobre a sua escuridão casa, Ele sobre a sua vai família nesse fazer momento. a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Seu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Só a igreja declare, meu amado. Teu nome é cura, teu nome é destrói, dissipa as trevas, vem Amém, Jesus. Amém, Senhor Jesus. Agradecemos, Senhor, pela tua palavra, Pai. E sabemos, Pai, que de nós mesmos nós não conseguimos, Pai. Mas que nesta noite, lar seja restaurado, Pai. Famílias sejam restauradas. Casamentos sejam restaurados, Pai. Que nenhuma semente estranha possa entrar em nenhum casamento, Pai. Nenhuma terceira pessoa, Pai. Que caia por terra todo adultério. Que caia por terra toda imoralidade, Pai. Ó Senhor, que os pais que aqui estão possam não colocar para dentro da sua casa a maldição, Pai. Se há alguém aqui, Senhor, viciado em pornografia, Pai, que essa pessoa seja curada nesta noite, Pai. Que seja retirado, Senhor, dos nossos lares todo ídolo. Seja retirado dos nossos lares, Pai, tudo aquilo que nós idolatramos, que a nossa carne idolatra, que o nosso coração idolatra, Pai. Para que o Senhor Jesus possa entrar, para que o Senhor Jesus possa fazer morada.
para que o Senhor Jesus possa transformar a água em vinho, e para que a alegria possa reinar neste lar, Pai, e que gerações e gerações possam testemunhar o legado deste lar, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem tratado o coração das famílias. Que possamos olhar para o nosso cônjuge nessa noite e ver ele ou ela como a pessoa mais linda desse mundo, Pai. Porque é a pessoa que o Senhor preparou. Foi um encontro marcado de acordo com o teu coração, Pai. Os filhos, Senhor, não são por acaso. Os filhos não são um acidente, como muitas vezes nós falamos, não. Os filhos já estavam sendo preparados na fundação do mundo, Pai. E mesmo aqueles pais que no começo da vida pensaram que ia faltar pão para um filho que veio, entre aspas, por acidente. Não faltou pão, Pai. Não faltou azeite, Pai. Não faltou vinho, Pai. Mesmo diante das dificuldades, o Senhor estava lá, Pai, multiplicando, Senhor. O Senhor estava lá, Senhor, multiplicando 600 litros de vinho, Pai. Porque a tua bondade, porque o teu poder é generoso, Pai. E nós nem merecemos uma família tão linda, Pai. Nem merecemos pais maravilhosos que cuidam tão bem de nós. Não deixa, Senhor, que Satanás roube, Pai, do nosso coração a essência, o milagre, a bênção da família, Pai. Em nome de Jesus, que todas as famílias aqui presentes possam estar protegidas por Ti, Senhor. Em nome de Jesus. E que eles possam viver um casamento feliz, porque o Senhor é o nosso convidado especial, Pai. É a oração que fazemos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, amém. Podem sentar. Como a palavra fala, né? Fala conosco. Eu confesso que eu não ia pregar essa palavra. Deus tinha tocado no meu coração de pregar sobre no colo de Deus. Ia falar um pouquinho sobre o colo de uma mãe. Mas Deus mudou de última hora. E eu falei com Deus, Senhor, esta palavra já é batida. Já é uma palavra comum, todo mundo. Não, mas é essa. É essa. E a vida é uma festa. Por isso desfrute, gente. Eu disse aqui esses dias que o casamento tem data de validade. Até que a morte separe. Quantos a morte já separou? Quantos? Não estão mais aqui. Por isso desfrute. Desfrute da presença. Porque depois vai ficar as saudades apenas. Amém? Nós vamos passar por esse momento de batismo e profissão de fé. E eu quero chamar aqui o conselho da nossa igreja. Vem à frente o conselho. E na verdade, o conselho que administra a igreja, né? Os presbíteros são pastores também, regente. Eu sou pastor docente. Então eu quero que o conselho esteja presente. Está faltando quem? O Adalberto e o Jonatas. Vou ficar bem pertinho aqui. E quero chamar aqui, apresentar para a igreja a Maria Eduarda Siqueira de Lima. Vem cá, Maria Eduarda. Estará fazendo sua pública profissão de fé, confessando a sua fé diante da igreja, mas também estará sendo batizada nessa noite.
Também por transferência e reafirmação da fé, quero chamar Gisele Cristiane de Lima Begolo e Pedro Henrique Begolo. Os dois é por transferência. Vocês eram membros da igreja quadrangular, né? Quadrangular e hoje também estarão reafirmando a fé diante da igreja. Vamos ficar mais pertinho aqui? Vem cá, vamos perto. Isso, assim, né? É um momento muito abençoado. E quero fazer uma pergunta para a igreja em pé nesse momento, por favor. Pergunta para a igreja. E vocês respondem sim, né? Com a graça de Deus. É claro, vocês quiserem responder, né? Mas se não responder, daí não pode também ajudar vocês, né? Os irmãos e irmãs da IPI de Gramadão, da Igreja Presbiteriana Independente do Gramadão, como membros da Igreja de Jesus Cristo, prometem orientar, instruir a irmã Maria Eduarda, a irmã Gisele Cristiane e o jovem Pedro Henrique por palavra e exemplo, com amor e oração, ajudando-os a conhecer e seguir a Cristo, a fim de que sejam membros fiéis de sua igreja? Sim? Sim. Amém. Amém. Alegremos-nos porque vocês querem professar e reafirmar a fé de vocês, compartilhando conosco os privilégios, as responsabilidades de serem membros da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. No viver sob a aliança da graça, Deus nos confronta o constante ultimato de escolher a quem vamos servir: o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo ou os deuses falsos cultuados pelo mundo. Cabe a vocês, portanto, confirmar publicamente esta decisão, tomada no íntimo do coração de cada um. Professar sua fé pessoal em Jesus Cristo e confessar a fé da igreja, esta fé no qual nós batizamos. Então, como eu disse, a Gisele e o Pedro Henrique já foram batizados, né? Com certeza vocês já fizeram essa confissão diante da igreja também, mas hoje vocês estão reafirmando isso, né? Eles passaram também pela classe de novos membros para conhecer um pouquinho mais a doutrina da nossa igreja, né? E a Maria Eduarda tomou essa decisão do batismo e a profissão de fé. Eu vou fazer algumas perguntas para você. A igreja, por enquanto, pode sentar nesse momento. Eu vou fazer algumas perguntas e vocês respondem sim, com a graça de Deus, tá bom? Caso vocês queiram responder, lógico. Não, senão não é uma pergunta, é afirmação, né? Vocês renunciam o mal em todas as suas formas e seu poder no mundo? Renunciam os caminhos do pecado que distanciam de Deus? Vocês reconhecem a Jesus Cristo como o seu único Senhor e Salvador? Comprometem a seguir a Jesus Cristo com fidelidade, obedecendo a sua palavra e testemunhando sempre o seu amor? Vocês prometem perseverar na doutrina e na comunhão da igreja e no partir no pão e nas orações, como está escrito em Atos 2:42? Amém, amém. Vamos orar nesse momento. Convido a Helenice, faça essa oração, por favor. No momento que eles confessaram a fé, a igreja agora sim, em pé, por favor. Estenda suas mãos em direção. Pai, amém, Jesus. Que alegria, Senhor. Que alegria nossa, Senhor. Amém, e saber Jesus. que também há festa, alegria nos Sim, céus. Senhor Jesus. Louvado seja, Aleluia. Senhor. Engrandecido seja o teu nome. Amém, Jesus. Porque se rende, Senhor Deus, aos teus pés. Amém. Não a IPI de Gramadão, Sim. mas aos teus pés, Senhor. Amém, Jesus. O Senhor da vida, o Senhor que os deu salvação, Aleluia. o Senhor que os alcançou, Pai, com Amém, tão Jesus. grande salvação. Sim, meu E Pai. hoje há regozijo, Senhor Deus, novos soldados para a tua obra, Amém, Senhor. Jesus. Louvado seja. Te Sim, pedimos que o Senhor nos revista, Senhor, de força, com Aleluia. a armadura que o Senhor tem, Senhor Deus. Amém, Jesus. Da fé, da esperança, do amor, Senhor Deus. Que seja, Senhor Deus,
armas para combater, Senhor, na tua seara. Amém, Jesus. Louvado seja, Senhor Deus. Sim, meu Pai. Vidas preciosas, ganhas com o teu sangue, Amém, Senhor. Jesus. Alcançadas pelo teu sangue, Senhor. Te damos louvor, Senhor, por tão grande obra de salvação, Senhor, na Amém. vida dessas pessoas. Amém, Louvado seja. Sim, Amém meu Pai. e amém. Amém, amém. Vamos aplaudir, né? Amém. Eu vou pedir para que vocês sentem ali, depois eu vou chamá-lo de novo, tá bom? E agora a Maria Eduarda não. Estarei batizando você, pode ficar. Instruções para o batismo. Ouçamos a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, que está escrita em Mateus, capítulo 28, verso 18 a 20, que diz assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Aleluia. Em obediência à palavra do Senhor Jesus e confiando nas suas promessas, batizamos os que Deus chama como discípulo de seu Filho. No batismo, Deus nos dá o sinal, o selo da nossa lavagem do pecado e de nossa união com Cristo Jesus. No batismo, morremos com Cristo para com o pecado e ressuscitamos com Ele para uma vida nova e uma vida eterna cheia de esperança. Pelo sinal da água e pela atuação do Espírito Santo, somos feitos membros da igreja, o corpo de Cristo, e integrados no ministério de intercessão, reconciliação e compaixão do próprio Senhor Jesus Cristo. No batismo, Deus reivindica seu direito sobre nós, como povo seu, que foi estabelecido pela sua aliança feita conosco. Amém? Passar para o momento do batismo, então. Eu não sou de jogar muita água, que a água é simbólica, mas é melhor você segurar essa toalhinha aqui, tá bom? Vou pedir para você se ajoelhar, pode ser? A igreja de pé mais uma vez, estenda suas mãos em direção a ela, intercedendo por essas vidas, por essa vida. Pai, nós agradecemos por esse momento, Pai, memorável, Pai, na vida Maria Eduarda. Obrigado, Senhor, porque como já foi orado aqui, e esse momento de processo, esse momento, Senhor, ao caminhar, o Senhor tocou no coraçãozinho dela, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor esteve presente, Senhor, na sua vida. E esse momento, Pai, sabemos que é selado não só aqui na terra, mas é selado no céu, porque diz a Tua palavra: o que é ligado na terra é ligado no céu, e o que é ligado no céu é ligado na terra, Pai. Agradecemos, Senhor, por esse momento. Maria Eduarda, filha da aliança, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém, amém, glória a Deus, aleluia, aleluia. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, aleluia, aleluia, pode levantar, amém. Vem cá vocês agora, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, defende a Tua serva com a Tua mão poderosa. Faze com que o Teu Espírito Santo esteja com ela sempre. Que ela possa conhecer e obedecer a Tua palavra sempre. A fim de poder servir-te nesta vida e habitar contigo na vida vindoura. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém e amém. Que a bênção do Senhor os abençoe sempre. Guarde. O Senhor Deus o trate com bondade. O Senhor Deus o trate vocês com misericórdia. O Senhor Deus olhe para vocês com amor e lhe dê paz. Amém? Que assim seja. Que a alegria, com alegria, com gratidão, que nós, como conselho, pastor, a IPI, presente como testemunha, recebemos vocês como membros desta igreja.
e damos boas-vindas a vocês para compartilhar, para que vocês venham para somar. Nós estamos aqui para somar, né? Conosco o serviço do Senhor Jesus, pois nele somos o que? Um só corpo. E que vocês possam ir agora na paz do Senhor Jesus e juntamente com a IPI de Gramadão testemunhar o amor de Cristo. Amém? Deus abençoe, seja bem-vinda, viu? Deus abençoe, muito, muito feliz, viu? Deus abençoe, muito feliz, viu? Deus abençoe. Deus abençoe, viu? Muito, viu? Amém, amém, amém. Nós temos o certificado aqui. Deixa eu... Esse daqui é do Maria Eduarda, certificado de membresia. O Conselho da Igreja Presbiteriana Independente de Gramadão certifica que Maria Eduarda Siqueira de Lima, crendo e obedecendo às Sagradas Escrituras e às doutrinas ensinadas por Jesus Cristo, foi recebida através da pública profissão de fé e batismo no dia 18 de maio de 2025. Está faltando a assinatura do secretário Jonatas, depois você traz para ele, tá bom? Assinar. Mas está valendo já, tá bom? Lá. Aqui, certificado da... Pode entregar vocês, entregam lá. Eu também estou sendo egoísta, né, gente? Entrega lá, né? Leia aí o certificado deles como membresia. Leia o certificado dela. É o mesmo do que está escrito do Pedro. O Conselho da Igreja Presbiteriana Independente de Gramadão certifica que Gisele Cristiane de Lima Begolo, crendo e obedecendo às Sagradas Escrituras e às doutrinas ensinadas por Jesus Cristo, estando em plena comunhão com essa igreja, foi recebida no dia 18 de maio de 2025. Mais uma vez, vamos aplaudir, gente, essa festa maravilhosa. Quero chamar a família. Quem está acompanhando eles aqui, vem cá para a gente fazer uma foto já aqui. Vem cá, a gente já vai encerrar já. Tá bom? Vem cá. A igreja quiser sentar um pouquinho, pode sentar, tá bom? Vem cá. Isso, fica do ladinho da família aí, ó. Quem está com a Maria Eduarda? Aí, aqui, a mãe, a irmã, né? O esposo, a cunhada. Eita, uma boa parte. Tem mais alguém da família? Não? Cadê a Cristiane? Está aí? Vem cá, Cristiane, também, você faz parte agora. Responsabilidade dobrou os agregados. O Fião não tá, né? Tá bom. Vem cá, família, fazer uma foto com a família aí. Quem vai fazer a foto aí? Já tá aí já? Vamos lá, eu vou ficar aqui no meio. Vem cá o conselho também, se junta aí. Vou fazer uma foto bem bonita aqui. Chique? Pegou todo mundo? Sim? Opa, mais pra cá então. Aí. Dá distância aí. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe, viu? Deus abençoe, pode sentar. Deus abençoe muito, muito, muito. Muito feliz. Agora nós vamos louvar o último hino, depois estarei impetrando a bênção. Bora lá? Depois de um momento tão lindo como esse, vamos louvar esse hino maravilhoso. E, gente, em pé de novo, tá bom? És o Deus desse lugar, o Rei desse povo, o Senhor dessa nação. Tu és a luz na escuridão, a esperança ao perdido, a paz ao cansado. Tu és. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão nesse lugar. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão nesse lugar.
Deus desse lugar, o Rei desse povo, Senhor dessa nação. Tu és a luz na escuridão, a esperança ao perdido, a paz ao cansado. Tu és, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão nesse lugar. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão nesse lugar. Eu creio que tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão aqui. Não há outro igual. Declare isso, que não há ninguém a Ele igual a Ele, meu amado. Não há outro igual a ti. Tempos melhores estão por vir, obras maiores nesse. Declare sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus. Que tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão nesse lugar. Aleluia, Jesus. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão aqui. Do Senhor por todos que trabalharam para que esse culto pudesse acontecer, Pai. Desde a ação social e diaconia, ministério de louvor, ministério de mídia e comunicação. Pai, agradecemos a todos, Pai. Todos, Senhor. Aceita o nosso culto, o nosso louvor, Pai. Que tenhamos uma semana abençoadíssima, Pai. E colocamos também, Senhor, diante de Ti os enfermos desta igreja, Pai. Nossa irmã Alice, Esther Molinari, não nos esquecemos delas. Nossa irmã Helena, nossa irmã Maria, Senhor dos Anjos. A Mirela, Senhor, a irmã do Jonatas, que está em tratamento de câncer, Pai. A Gabi, Senhor. As famílias enlutadas. Ó Pai, são tantos que sofrem, Pai. Colocamos diante de Ti essas vidas, Pai. Que o Senhor possa restaurar. Que o Senhor possa continuar abençoando. A dona Josefa e Adriano, por questão de saúde, pede oração. A dona Zenália também está internada, pede oração. O Marcão e Nereide, família do Durvalino e Nair, estão de luto. Ó Pai, alcança, Senhor, essas vidas, Pai. Assim como nós estamos sentindo a Tua graça, a Tua alegria nesse lugar. Mas há famílias que estão chorando, Pai. Mas sabemos que a Tua paz possa estender também a essas famílias que sofrem, Pai. Que a Tua cura seja derramada sobre a vida deles. Que o Teu consolo seja derramado sobre a vida deles. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo os acompanhe. O amor de Deus os envolva sempre. E que o Espírito Santo os guarde. E que vocês possam ir e crescer na fé, na esperança e no amor de Deus. Hoje e sempre. Amém e amém. E vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia. A alegria do Senhor é a nossa força. Vão em paz. Tem um chazinho lá no salão social para todo mundo. Vamos lá?
Que a estrada se abra à tua frente, que o vento sopre em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus me envolva em seu amor e a paz encharque o coração, e até nos vermos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. Que as gotas da chuva em teu rosto com a brisa lhe tragam alívio, que as tarefas comuns e diárias não sejam um peso ao teu coração, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus me envolva em seu amor e a paz encharque o coração, e até nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. Que Deus lhe envolva em seu amor e a paz encharque o coração, e até nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão.